Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido agora para assistir a 16ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter informações sobre as aulas dos 3 blocos. Bloco 1, Química Geral e Inorgânica, Bloco 2, Fisicoquímica e Bloco 3, Química Orgânica. Além disso, no nosso site você encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, que são as nossas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, resolve a lista lá de um bloco certo, de um número certo de aulas lá, e na sequência a gente posta as resoluções comentadas das listas aqui no meu canal. Tudo bem? Pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de formação de íons. Pessoal, na aula passada a gente trabalhou com algumas semelhanças, lembra? Isótopos, mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons, mesmo número de massa, então isótopos, isótonos, isóbaros, e a gente não falou nada dos elétrons. Agora, nessa aula, a gente vai trabalhar a relação entre número de prótons e número de elétrons. Tudo bem? A partir desta relação, a gente vai surgir para a gente a palavrinha íon. O que é o íon? Íon é uma espécie química, é uma espécie com carga, é uma espécie com carga. E você vê que eu não falei que é um átomo com carga. Tudo bem? Porque átomo é quando ele está neutro. Átomo de oxigênio, ele é um átomo neutro. Agora, quando ele adquire carga elétrica, ele não chama mais átomo, ele se chama íon. Tudo bem? Ele virou uma espécie com carga. E como que uma espécie química ganha ou perde, ganha carga elétrica, aparece carga nela? Quando o número de prótons e o número de elétrons forem diferentes. Porque se o número de prótons e o número de elétrons é igual, eu digo que eu tenho um átomo neutro. Então olha só que interessante. O átomo neutro, ele apresenta uma característica. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Agora, se o número de prótons e de elétrons não forem iguais, eles deixam de ser neutro. E quando um átomo deixa de ser neutro, ele vai ser um íon, ele vai ser classificado como um íon. O íon pode ter carga positiva e o íon pode ter carga negativa. Quando o íon tem carga positiva, o que significa? Significa que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons. A gente diz que um átomo que tem carga positiva, ele perde elétrons, tá bom? Ele perde elétrons. Mas, professor, por que ele não ganha prótons? Vamos pensar um pouquinho. Próton é a identidade de um átomo, não é? Então, na identidade de um átomo, a gente não mexe, porque se ele ganha próton ou perde próton, ele vira outro átomo, tudo bem? Então, sempre que a gente falar em íons positivos ou negativos, a gente vai pensar sempre em elétrons. E como é que um átomo faz para ficar com menos elétrons? Ele tem que perder elétrons, concorda? E ele ganha um nome. Todo átomo que perde elétrons e fica com carga positiva, ele se transforma em um cátion. Ele vira um cátion. Cátion, então, é um íon com carga positiva. Tudo bem? E quando ele fica negativo? Ora, é o contrário disso. É sinal que o número atômico dele, ou seja, o número de prótons, é menor que o número de elétrons. E o que precisa acontecer para ele para ficar nessa condição? Ora, se aquele precisou perder elétrons, aquele vai precisar ganhar elétrons. Então, olha lá, um átomo que tem um íon que tem carga negativa, ele ganha elétrons. E como é que ele vai chamar? Ele vai chamar ânion. Olha lá, ele se transformou em um ânion. Então, o que é um ânion? Ânion é quando um átomo neutro ganha elétrons, ele se transforma num íon negativo. E a gente dá um nome disso de ânion. Tudo bem? Então, olha só que interessante. O átomo neutro, número atômico igual ao número de elétrons. Um átomo negativo, né? Um íon, uma espécie química negativa. O número atômico menor que o número de elétrons. A gente chama isso de ânion. E olha só, quando o número atômico é maior que o número de elétrons, a gente chama isso de cátion. Tudo bem? Vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente poder calcular o número de elétrons dessas espécies. Então olha aqui os exemplos que eu vou colocar. Eu vou colocar o oxigênio 2-. Lembra que aqui na parte superior e à direita eu coloco a carga? E aqui não tem necessidade nenhuma de eu colocar o número de massa.
Porque o número de nêutrons não vai influenciar na carga. Olha só que interessante. Outra coisa que eu vou colocar aqui, ó. E outra coisa que eu vou colocar aqui. Olha lá, eu coloquei 3 espécies químicas, ó. Uma espécie química eu vou chamar, essa aqui é um ânion, né? É um ânion porque ele tem carga negativa. É um ânion. Esse aqui é um átomo neutro, ó, ele não tem carga. Esse aqui é um átomo neutro. E esse aqui é um cátion, porque ele tem carga positiva. Ora, como que a gente pode fazer então para calcular o número de elétrons de cada um deles? Ora, você calcula o número de elétrons com uma fórmula bastante simples, ó. A carga é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Tudo bem? A carga é o número de prótons menos o número de elétrons. Então vamos calcular aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem o número de prótons e a gente tem a carga. Vamos determinar o número de elétrons desse átomo? Vamos lá então. Ó. A gente tem a carga aqui para esse átomo de oxigênio. Então aqui, ó, eu tenho aqui, a carga dele é menos 2. Tudo bem? Menos 2, tá? A representação é 2 menos e aqui, obviamente, a gente está transformando isso num número, tá bom? Então, olha lá, menos 2 é igual ao número de prótons, que é 8, menos o número de elétrons. Então, a gente vai isolar aqui, ó. Então, menos E é igual, né? Que eu estou isolando isso aqui. Menos 2, aí esse 8 passou para lá, né? Menos 8. Então, eu sei que menos E é igual a menos 10. A gente vai tirar esse menos 1 daqui multiplicando por menos 1 ambos os lados, então a gente sabe que o número de elétrons aqui é igual a 10. Olha lá, então esse átomo, essa espécie química aqui, esse ânion, tem 10 elétrons. Ó, vamos calcular para esse aqui, mas ele é neutro. Vamos colocar só para você entender. Ó, a carga de um átomo neutro não é zero? Olha lá, 0 é igual, o número de prótons dele é 10, menos o número de elétrons. Então vamos lá, ó. Menos E é igual a 0 menos 10. Menos E é igual a menos 10, vou multiplicar tudo por menos 1. O que eu vou ter aqui? Que o número de elétrons aqui é 10. Tenho 10 elétrons aqui também. Agora vamos calcular aqui para este cátion. Você vai ver que a conta vai dar certo para todo mundo. É lógico que você faz de cabeça isso aqui, né? Eu só estou te mostrando de onde vem. Se você quiser provar para alguém, você faz essa conta aqui. Olha a carga aqui, ó. Não é 2 mais? Ó, então, mais 2. É igual ao número de prótons, que é 12, menos o número de elétrons. Olha lá, menos E é igual a 2 menos 12. Eu já vou colocar o resultado aqui, ó. 2 menos 12. Menos E é igual a menos 10, multiplica tudo por menos 1, aí você vai ter o número de elétrons é igual a 10. Olha só, a gente chegou na quarta coincidência. A gente viu quando o número de prótons é igual, a gente viu quando o número de nêutrons é igual, a gente viu quando o número de massa é igual. O que vocês repararam aqui? Que são um átomo e 2 espécies químicas, um ânion e um cátion, que apresentam o mesmo número de elétrons. Como que a gente chama, como que a gente denomina esses, quando acontece essa coincidência? A gente diz que essas espécies são isoeletrônicas. Olha lá, são Olha lá, são espécies, ó, o oxigênio menos 2, o Ne, o neônio e o magnésio 2+, são átomos, são espécies químicas isoeletrônicas. Então são isoeletrônicos, são espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Tudo bem? E como que a gente calcula o número de elétrons? Com essa formulinha aqui, ou então você faz de cabeça. Presta atenção, é só você lembrar de um negócio aqui, ó. Quando o cara tem carga negativa, ele não é um ânion? Ele não tem mais elétrons do que prótons? Quantos elétrons ele tem a mais? 2. Então 2 com 8, 10. Quando um átomo é neutro, o número de prótons não é igual ao número de elétrons? Então se ele tem 10 prótons, tem 10 elétrons. Muito fácil. E quando ele é um cátion, né, quando ele tem carga positiva, o número de elétrons é menor que o número de prótons. É menor quanto? Menor 2. Então, se eu tenho 12 prótons, eu tiro 2 elétrons, fico com 10. Tudo bem? Então, essas contas você pode fazer de cabeça, mas aqui eu só mostrei para vocês de onde vêm esses valores. Tudo bem? Beleza? Pessoal, com isso termina aqui essa aula de
formação de íons. A gente aprendeu então que um cátion é um íon que tem carga positiva, um ânion é um íon que tem carga negativa, e quando o átomo é neutro, a gente diz que o número atômico é igual ao número de elétrons, tudo bem? Então isso aqui não é um átomo de oxigênio, tudo bem? É um íon do átomo de oxigênio, porque ele foi gerado a partir do átomo de oxigênio. Isso aqui não é um átomo de magnésio, é um íon de magnésio, gerado a partir do átomo de magnésio. Quando o íon for negativo, eu chamo de ânion. Quando o íon for positivo, eu chamo de cátion. E quando não tem carga, eu digo que um átomo é neutro. Tudo bem? Então, se o exercício não te fala nada, ele está neutro. Agora, se o exercício ou te falar que ele tem carga, ou te falar que ele é um cátion ou um ânion, ou te falar que ele é um íon, com certeza o número de prótons e o número de elétrons não serão iguais. Beleza? Pessoal, então agora sim finalizamos esta aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Se achou que essa aula foi interessante para você, compartilhe nas suas redes sociais. Com isso você acaba ajudando o canal a crescer. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no duvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. Eu agradeço demais a sua presença e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau.